Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. Esse texto é um texto bem conhecido, fala sobre os dois discípulos no caminho para Emaús. Emaús era uma aldeia próxima a Jerusalém. E essa história se passa logo depois da crucificação de Jesus. Esses dois homens eram homens que seguiam a Jesus, foram discípulos de Jesus. Jesus tinha os 12, aí tinha um grupo que era dos 70, que ele enviou uma vez lá, de casa em casa. Mas tinha também mais pessoas, 120 pelo menos permaneceram lá no cenáculo, né? Então tinha um grupo maior de discípulos. Esses dois discípulos aqui seguiram Jesus de perto, talvez deixaram tudo que tinham, deixaram seus empregos, seus trabalhos, suas ambições, seus sonhos, para seguir Jesus. E em dado momento no caminho que eles estavam, seguindo com Jesus, Jesus é preso, é morto, é crucificado. Todas aquelas esperanças que eles tinham em Jesus, tudo aquilo que eles imaginavam que Jesus faria, de repente se desmorona. E agora esses dois homens estão voltando, provavelmente para a sua cidade natal, para Emaús. E estão indo de Jerusalém para Emaús. Abra comigo lá então, Lucas 24, versículo 13 em diante. Se a minha versão for um pouquinho diferente, você acompanha ali no telão, não tem problema. Eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Pode mudar lá. É só clicar 2 vezes, tá, Rodrigo? E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que coisa linda, amados. Esses dois discípulos estavam caminhando, indo para a sua cidade, e de repente no caminho aparece Jesus. O próprio Jesus, depois de morto, agora ressuscitado, aparece para eles. E eles estão lá conversando, o texto fala, próximo versículo 16, comentavam e discutiam, né? Versículo 16. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não reconheceram que aquele era Jesus. Aqueles homens estavam caminhando, conversando, e de repente chega um novo personagem, um novo homem, que é Jesus. Na história ali, começa a andar do lado deles. E eles não reconheceram que era Jesus. A Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados. O versículo 17 diz: este homem, que era Jesus, chega e diz assim, e ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Olha que interessante. Ele chega, Jesus se aproxima deles. Ei, o que vocês estão discutindo aí? O que é esse assunto aí que vocês estão falando? E eles, respondendo, um deles, cujo nome era Cleopas, disse: és tu peregrino, só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E aí Jesus, amado, dá um migué aqui, né? O famoso migué. Jesus fala assim: quais? O que aconteceu em Jerusalém? Né? Você não sabe o que tem acontecido aqui? Jesus pergunta: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E olha o que ele diz aqui: e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. A nossa esperança era que ele ia salvar a Israel, que ele ia ser o redentor, o libertador, porque Israel... derrubei água aqui. Israel era escravizado, ou era dominado, não chegavam a ser escravos, mas eram dominados pelo Império Romano. E aí eles esperavam que eles fossem ser libertos da escravidão do povo romano, da opressão, vamos dizer assim, do povo romano. Nós esperávamos que Jesus fizesse isso. Mas agora, com tudo isso, ou seja, com a morte de Jesus, com a crucificação de Jesus, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Jesus tinha morrido na sexta, já é o domingo, o 3º dia. Desde que essas coisas aconteceram. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres dentro de nós nos maravilharam, os quais de madrugada, hoje pela manhãzinha, foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo lá, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. Olha o que eles estavam contando. Os anjos apareceram para as mulheres contaram para eles, eles sabiam disso.
E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse, Jesus disse, ó nécios, ó ignorantes. Ó, imagina se chegar para alguém assim, ô seu ignorante, seu nécio, tardos de coração, ou tardos de coração, para creres em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? A gente diz Jesus Cristo, certo? Jesus é o nome, Cristo é o título, porque Cristo é o Messias. A palavra Cristo significa Messias. Havia profecias sobre a vinda de um Messias. Haviam profecias sobre a vinda de um Cristo. Messias, o Hamashia. E aí ele fala assim, Jesus está falando, olha, mas os profetas já não diziam que quando o Cristo viesse, ele iria padecer e passar por essas coisas? E olha o que Jesus começa a fazer. Versículo 27. E começando por Moisés, ou seja, pelo livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, 5 primeiros livros da Bíblia. E por todos os profetas, profetas maiores, menores, os livros históricos na Bíblia judaica eram considerados profetas. Por todo o Velho Testamento, explicava-se o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus começou a dar uma aula para eles e começa a explicar o que o texto falava, o que a Bíblia falava sobre Jesus. Jesus falava, olha, vai lá do Gênesis até Malaquias, explicando tudo que a Bíblia falava sobre o Messias. Versículo 28, eles estão chegando, versículo 28, eles estão chegando à aldeia para onde eles iam. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Jesus deu outro migué aqui, né? Ele está indo com eles ali assim, e então tá, né? Falou, um abraço e tal. Fez como que ia para outro lugar. Ele fez como quem ia. É o texto está dizendo. Deu outro miguezinho neles lá. E aí eles o constrangeram, eles seguraram Jesus. Não, que isso? Fica conosco porque já é tarde. E já declina o dia. E entrou então para ficar com eles. Vem tomar um cafezinho. Sabe quando você diz para outra pessoa assim, pessoa, vamos tomar um café lá em casa? Não, que isso, está morrendo de vontade de tomar um café e não vai, né? E diz por educação, e diz, não, que isso? Então tá bom, daí você se arrepende, né? Não, ele fez uma demigué assim, foi com eles. Aconteceu que estando à mesa, entraram na casa, estando à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-lhe e lhe deu. Era costume em Israel que quando tivesse uma autoridade, uma pessoa que fosse a maior autoridade na casa, o pai, ou tivesse algum visitante que eles entendessem que fosse como uma autoridade, essa pessoa era quem abençoava o alimento. Então, eles entenderam que Jesus era um mestre, eles pegam aquele pão, dão para Jesus e falam, Jesus nos abençoa. E Jesus abençoou e partiu. E quando Jesus parte o pão e dá a eles, o texto fala que abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e o conheceram, e o reconheceram. Jesus é o Senhor que está aqui. De repente Jesus desaparece. Já estava ressuscitado, né? Jesus já atravessava a parede, fazia qualquer coisa. Não era mais nesse corpo corruptível, mas num corpo transformado. E disseram um ao outro, olha o que eles disseram. Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando ele nos abria as Escrituras? Não ardia, não tinha um fogo dentro de nós, quando ele começou a falar sobre o Cristo? E na mesma hora, se levantaram, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 que estavam com eles. E eles diziam, ressuscitou, verdadeiramente o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que acontecera no caminho, e como deles foi conhecido a partir do pão. Versículo 36. E falando eles essas coisas, eles contando, olha, Jesus apareceu no caminho, e ele fez que ir para um lugar, nós dissemos, vem para a nossa casa, e ele foi e tal. E quando eles falavam isso, Jesus apareceu no meio da turma, gente. A gente estava lá na casa, apareceu Jesus e diz, paz seja convosco. Não sei a voz dele, né? Mas paz seja convosco. E eles espantados e atemorizados. Olha, amados, os caras estavam falando que viram Jesus, que Jesus estava vivo, as mulheres já tinham falado, e ele diz, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E aí continua o texto aí. Eu quero me deter nessa questão dos discípulos no caminho de Emaús. Amado, seja qual for a tua necessidade, você pode ter uma necessidade física,
Você pode ter uma necessidade emocional, mental, social, financeira, seja o que for. Seja qual for o teu problema, a solução para os seus problemas está na revelação de quem é Jesus. Amém? A solução de... Tinha uma musiquinha antiga, né? Os assembleianos lembram. A solução de todos os problemas teus. Lembra? O Emerson, cadê o Macedo? Vá onde, Emerson? Vá ao FMI de Deus. Tinha uma música, o João lembra também. Para a solução de todos os problemas teus. Vá ao FMI de Deus. Amados, para a solução de qualquer problema que você tenha, a solução está onde? Numa revelação de quem é Jesus. Diga assim, eu preciso. Mas fale com vontade, gente. Diga, eu preciso de uma revelação de quem é Jesus. Amados, Jesus, quando Ele é revelado em toda a glória dEle, toda a presença dEle, todo o poder dEle, toda a magnificência dEle, em tudo quanto Ele é. Quando o pobre entende isso, ele prospera. Quando o fraco entende quem ele é, ele prospera. Quando o doente entende quem ele é curado. Vou fazer um pedido, Rodrigo. Acenda essas luzes aí, por que luz só para eles? Está bem escuro ainda, a gente não acertou bem a regulagem, mas só para ficar mais claro aqui. Um pouquinho acho que melhora. Quando o pobre entende quem é Jesus, ele prospera. Quando o fraco entende quem é Jesus, se torna forte. Quando o doente entende quem é Jesus, e ele tem uma revelação de Jesus, ele é curado. Esse capítulo 4 declara bem isso. Se você olhar, ou melhor, mas é hoje, hein? O capítulo 4 de Lucas revela que Jesus fala o seguinte: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar aos pobres, para anunciar as boas novas de salvação. Ele me ungiu para anunciar as boas novas. Jesus falava isso. Jesus foi ungido para pregar boas novas, para mim, para você, para toda a terra. Essa é a unção dele. E note que sempre que você ouvir Jesus sendo pregado, sempre que você ouvir Jesus sendo anunciado, a boa nova sendo pregada sobre a sua vida, sobre suas finanças, sobre seu casamento, toda a tua casa receberá uma bênção sem medida. Por quê? Porque Jesus é pregado, Jesus é anunciado. Se você analisar esse texto aqui, Jesus ressuscitou e Ele começa a ministrar para esses 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam caminhando ali para essa vila. Quando Ele se aproxima deles, começa a andar com eles, o texto fala que esses 2 discípulos estavam tristes. Eles estavam desencorajados, estavam desanimados. Eles conversavam sobre os eventos que tinham acontecido. Jesus morto, Jesus havia sido crucificado. Aquele evento era público. A Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados, turvados. Eles não entendiam por que tudo isso aconteceu com Jesus. Estavam tão desanimados que eles não reconheceram Jesus naquele corpo ressurreto que Jesus estava. Mas deixa ele arrumar lá, fique sossegado, isso aí faz parte, pode ficar sossegado. Aí, eles não reconheceram Jesus. Por quê? Desânimo, tristeza. Algo estava no coração deles, que não fez com que eles percebessem a Jesus. E aí Jesus pergunta para eles no versículo 17, o que é isso? Que tem preocupado tanto o coração de vocês? O que é essa história que vocês estão falando? O que vocês estão falando enquanto vocês caminham? O que preocupa você? E eu quero fazer essa pergunta para você hoje. O que tem preocupado você? O que tem incomodado o teu coração, que tem trazido tristeza a você, que impede você de ver Jesus? Mas não de ver o Jesus histórico, a história de Jesus, é uma experiência com Jesus, e reconhecê-lo diante de você. O que tem faltado? E aí esses homens começam a contar, a explicar para Jesus ali, é engraçado, né? Eles começam a explicar para Jesus o que aconteceu com Jesus. Sobre a condenação, a morte, a crucificação. E pelo jeito que eles falam, dá a entender que eles não entendiam nada que Jesus ia ressuscitar. Eles não percebiam, talvez toda a mensagem de Jesus eles não tinham percebido que Jesus ia ressuscitar. Então eles disseram assim, olha, nós esperamos que Jesus venha redimir a Israel, salvar Israel.
E eles falam, olha, nós ficamos até impressionados, porque as mulheres foram até o sepulcro e não encontraram nada. Não encontraram o corpo. E aí Jesus termina aquela história falando assim, seus nécios. Diga assim, nécios. Ignorantes. Lentos de coração. Agora vira para o teu irmão e diga assim, lento de coração. Tardios de coração. Tardos de coração. Vocês não creem no que a palavra fala. E aqui Jesus não, mas aqui há duas coisas quanto a, não sei se seria a palavra correta, acusação, mas que nos alerta, a igreja, pelo menos o corpo de Cristo representado nesses dois homens. A primeira, diga assim, nós somos nécios. Diga isso mesmo, nós somos nécios. Por quê? Ou seja, nós sofremos pela ignorância e pela falta de conhecimento da revelação da palavra de Deus. Nós sofremos, a Bíblia diz isso, por não conhecermos a palavra. Passamos situações na nossa vida por não conhecermos a palavra. E a segunda situação é que mesmo quando temos o conhecimento da palavra, nós somos às vezes tardos em crer, lentos de coração em crer. Quantas vezes, muitas vezes falhamos, não crescemos em Deus porque não conhecemos a palavra. Mas às vezes conhecemos e demoramos para crer naquilo que a palavra está dizendo. Você consegue perceber isso? Quantas revelações você já teve e você, mas será que é isso mesmo? E você meio tardios de coração para crer. Faz quase 6 meses que a gente está pregando sobre graça. E eu acho que o resto da minha vida eu vou pregar sobre isso. Amados, e somos, mas será? Mas é? Observe que Jesus aqui, ele trata eles, ele é amável, né? Ele não disse para os dois discípulos aqui, olha, esse é o erro de vocês são tardios, vocês são ignorantes, vocês não creem. Ele não disse apenas isso. Jesus é tão amável, tão bondoso, que ele mostrou a solução para eles. Olha, a solução para os problemas de vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A solução dos problemas de vocês. Essa daqui. E aí ele vai lá para as Escrituras. Jesus começa a ir para as Escrituras. E a Bíblia diz que indo por Moisés, ou seja, ele foi para o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os israelitas chamavam Moisés, o Pentateuco de Moisés, os livros de Moisés. Os 5 primeiros livros, os livros da lei, os profetas. E ele começa a mostrar que livro após livro da Bíblia apontava para Jesus. Falava de um Messias que viria. O que iria acontecer com esse Messias. Ele começou a ensinar a Bíblia para eles. Eles só tinham o Velho Testamento até ali. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, o primeiro pensamento, a primeira ideia, é que Jesus expõe as Escrituras. Diga assim, Jesus nos expõe as Escrituras. Imagine, amados, no meio daquele caminho, andando, caminhando, esses homens têm o privilégio de ter Jesus explicando as Escrituras para eles. É tão bom quando você pega um pregador que esmiuça e te ensina, ou alguém que se senta e te ensina. Jesus começou a ensinar a palavra para eles. E vai lá, desde Moisés, fala tudo, ensina. Imagine que momento, mano, que estudo bíblico, que coisa tremenda que foi isso. O próprio Deus revelando para eles o que ele quis dizer ali nas suas Escrituras. Isso, amados, está dizendo assim, ele foi de Moisés até os profetas. Isso nos diz, amados, que cada página da Bíblia tem a ver com Jesus, meu irmão. Cada página da Bíblia, cada livro da Bíblia tem a ver com Jesus. Nas aulas lá de hermenêutica eu costumo dizer que Jesus está no Antigo Testamento oculto. Você não percebe, você tem que procurar, está oculto. E no Novo Testamento Jesus está revelado. Mas não há detalhe da Bíblia que não fale dele. Todos os detalhes da palavra de Deus são importantes. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Imagine que empolgante, amado. Imagine Jesus ali ensinando, ele revelando. Jesus começa lá no jardim do Éden. Sabe a semente da mulher? Então aquela semente da mulher era o Messias. E aí Jesus continua caminhando. Sabe, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Falava do Messias. E ele começa a compartilhar. Ele chega em Levítico e fala das ofertas. Ele fala,
Ainda em Gênesis ele fala da oferta de Abraão. E aí depois ele fala no Êxodo, Moisés era um libertador. Jesus é o nosso libertador. Ele vai lá para Levítico e fala daquelas ofertas, aqueles cordeiros. Lembra, semana passada pregamos sobre isso? Aqueles cordeiros que eram sacrificados. Aquilo falava de Jesus, do Messias. E ele começa a explicar, compartilhar, dizer tudo. O papel do sumo sacerdote, as vestes que eles usavam. O que os profetas disseram por toda a Bíblia. Imagine o que era isso. Quão tremendo que foi isso. Jesus deve ter até mesmo usado simbologias, histórias do Antigo Testamento, Jesus começou a trazer. Jesus provavelmente contou a história de José e mostrou que José falava, era um tipo de Jesus, representava Jesus. Foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, para salvar depois toda a sua família e toda a nação que viria. Assim Jesus foi rejeitado pelos israelitas para dar vida a todo mundo. José casou com uma noiva gentia, ou seja, que não era judia. Assim como Jesus casou com a igreja, que é a sua noiva. Mas ele deve ter exposto tudo, Jesus deve ter falado tudo. Imaginem assim, né? Nós gravamos sempre nossos áudios, ainda estamos se batendo para colocar na internet, mas vamos colocar. Mas imagine se chegar no céu assim, Jesus, eu queria aquele DVD do Senhor pregando no caminho de Emaús. Aí parece lá, DVD, como é que é esse mais novo? Blu-ray? Blu-ray. Né? Vai ser outra tecnologia no céu, provavelmente. Ô Jesus, passa aquela mensagem tua, do Senhor pregando lá para os discípulos. Imagina que coisa linda, mano, que pregação foi, que ensino foi isso. Lembra que eles falavam no final? Lembra como ardia nosso coração? Sabe aquela mensagem que você escuta e aquilo começa Deus, eu quero isso. Imagina o que era Jesus pregando. Amados, Jesus, sabe o que ele faz aqui? Jesus nos mostrou como estudar a Bíblia. Jesus está mostrando nesse texto como estudar a palavra. Os olhos daqueles dois discípulos estavam cegos. Eles estavam impedidos por um tempo de ver que era Jesus que estava ali com eles, caminhando com eles. Naquele primeiro momento, quando Jesus aparece. Era como se Jesus, eu acredito que Deus fechou os olhos do entendimento deles, para eles não perceberem. Era como se Jesus dissesse, eu não quero que eles me vejam como Jesus ressurreto. Eu não quero que eles me vejam, Jesus! Parece Jesus de repente ali, eles, aí qualquer um crê. É como se Jesus dissesse, eu não quero que eles me vejam como Jesus ressurreto. Porque eu quero que eles ouçam a minha palavra, primeiramente. Ouçam a palavra. Eu não quero que eles tenham a fé em mim, simplesmente porque me viram. Eu quero que eles tenham fé em mim, porque ouviram as Escrituras falando de mim. Mas Jesus não podia ter dito assim, Jesus, mostrar as mãos, eles caíam para trás, soprava, né? Ou Jesus descia assim do alto, assim, flutuava ali na frente deles, sou Jesus. Podia ter feito isso? Podia. Não, mas ele quis que eles reconhecessem Jesus nas Escrituras. Quantas vezes, mano, quando eu era mais novo, eu dizia, Jesus, eu quero ser arrebatado, eu quero ter visão, eu quero ver anjo, eu quero... Nossa, eu era doido, eu era para monte, era uma festa, eu era para monte para cá, e monte para lá, e monte... E é bom, continue fazendo isso, eu acho que perdi o pique disso. Mas eu era doido para ter uma experiência assim, nunca tinha. E hoje eu entendo. Jesus me fez ir para essa revelação de Jesus. Quem é Jesus aqui? Na palavra. Onde que nós consagramos esse lugar, uma das coisas que nós oramos é, Deus, que esse seja um lugar de ensino de palavra de Deus. Mas nós não vamos ser conhecidos porque nós vendemos fronha, porque nós vendemos meia, porque nós vendemos um porquinho, que nós colocamos sal no pé do povo. Nós não vamos ser conhecidos por isso. E nem queremos por isso. Nós queremos ser conhecidos. Se for para ser conhecido, é por ser um lugar que tem uma igreja lá, não sei nem o nome do pastor, mas onde se prega a palavra de Deus. Que as pessoas vão atrás da palavra. É a palavra que muda. É a palavra que traz diferença na vida das pessoas. Amados, olha assim, esse mesmo privilégio que ele deu para eles, para aqueles dois discípulos, ele dá para nós hoje. Nós crermos em Deus, independente do que nós vemos, do que nós sentimos. Ai, pastor, não senti nada nesse culto hoje. Mas se você
creu na palavra do Senhor, isso vai te fortalecer. Sentiu arrepio? Eu amo, mano, sentir arrepio, rolar no chão, rir. Olha, eu sou penteca mais do que você imagina. Eu sou daquele... Uma vez, amado, eu saí de uma reunião, nós estávamos na oração, com a galera que estava aqui ontem em Ponta Grossa, com o Fabiano, com o Fábio, nós fomos morar no monte. Aí vamos morar lá na chácara do Gersino, não era monte nenhum, era uma chácara, até uma baixada, não dizia que era monte. E nós ia orar lá. E me deu uma vontade louca de plantar bananeira no meio da oração. E aí eu falei pro Fabiano, dá vontade de plantar, planta aí. Ele era mais tranquilo. Eu não, cara, tá. Eu cheguei em casa, mas acredito que só fui dormir depois que eu peguei, fiz assim na parede do meu quarto lá. Jesus, não, mudou alguma coisa? Não, mas... Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes Deus faz algo para quê? Para você... Eu acredito nisso. Às vezes Deus manda o cara rolar, chorar, acredito em tudo isso. Porque às vezes Deus está tratando o cara é tímido, não sei o quê. Mas o que muda realmente é isso aqui, ó. Às vezes o cara está lá quietinho e a palavra está entrando, e está mudando, e está agindo. E às vezes o cara está lá tocando o sino, berrando, fazendo, e não sai nada. É carroça que faz muito barulho, né, Odilei? Mas hoje nós precisamos desejar, ou melhor, não precisamos. Tem gente que, já viu que é o tipo de pessoa que fala assim, eu queria ter vivido no tempo de Jesus. Imagine eu ali no caminho de Emaús, Jesus! Eu tinha reconhecido, talvez pense. Mas eu não queria, talvez até quisesse. Mas, amados, nós não precisamos dizer assim, eu queria ter vivido no tempo de Jesus. Porque a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo, é que nós vejamos Ele hoje na Bíblia. Essa é a vontade dEle. Que você olhe para a palavra e veja Ele. Ao expor as Escrituras para aqueles 2 discípulos, Jesus começa a mostrar para eles como estudar a Bíblia. Eles queriam ele não queria apenas ler, eles tinham que descobrir. E aí Jesus começa a ensinar eles, e Jesus quer nos ensinar. Ele quer que a gente estude a Bíblia para ver Ele, perceber Ele na Bíblia, aprender sobre Ele na Bíblia, o que as Escrituras dizem a respeito dEle. Nós precisamos ver Jesus na Bíblia. Quando você começa a ver Jesus em cada página da Bíblia, em cada história da Bíblia, amado, quando você começa a perceber isso, tudo começa a ganhar vida na tua vida. Mas o meu desejo é, como igreja, nesse novo tempo, queremos crescer na revelação da palavra, e que nós como igreja possamos ir fundo na palavra, e encontrar na palavra de Deus todas as joias, as pepitas. Mas tem coisas que você não vai... Ouro você não encontra andando na rua, uma pedra de ouro, vou juntar. O que você faz? Você tem que cavocar. Mas o nosso desejo é achar essas joias, essas verdades de Jesus. Mas nós queremos ir de Gênesis até aqueles mapas que tem na Bíblia no final. Encontrar Jesus até nos mapas lá. O mapa não é canônico, né? Mas... Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto. Além de Jesus ensinar as Escrituras, e como nós devemos estudar ela. Ou seja, estude a Bíblia, procurando Jesus nela. Mas quando você lê a Bíblia, estude a Bíblia, procurando uma revelação de Jesus nela. Você está estudando Gênesis, veja Jesus ali. Porque a revelação de Jesus é o que vai fazer com que você cresça. A segunda coisa aqui é que eles dizem assim, o nosso coração ardia dentro de nós, quando eles expõem as Escrituras. Mas o nosso coração arde quando Jesus expõe a sua palavra. Quando Jesus fala conosco, nosso coração começa a arder. A solução para Jesus, para os nécios, para os ignorantes, para os lentos de coração, sabe qual que é a solução para isso? Pastor, eu demoro para crer, mas depois eu creio. Então você é um lento de coração. Eu sou não conheço muito, sou meio ignorante, meio nécio. A solução de Jesus é, estuda a Bíblia para ver mais dele. Estuda a Bíblia para ver Jesus nele. Mas o fim daquela jornada ali, daquela caminhada dos discípulos, começa a dizer, olha, não ardia em nosso coração quando ele nos falava. Mas quando você tem Jesus revelado na tua vida, sabe o que vai acontecer? O teu coração vai começar a arder. A palavra Emaús, diga assim, Emaús, que era a cidade, a vila para quando eles estavam indo, significa, a palavra Emaús significa banhos quentes, ou fontes quentes.
E aí que dava um trocadilho com a gente, né? Nossa igreja chama-se Comunhão Cristã Elim. Elim era um oásis no meio do deserto, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e o povo de Israel se acampou ali naquele lugar. Uma figura da igreja. Eu não sei se as águas de Elim devem dar uma procurada, eram quentes. Eu acredito que não. No deserto, acho que não. O cara não ia querer tomar, fazer um... Como é que é aquele japonês lá? O furô. Né? No deserto, acho que ele queria uma água geladinha. Mas Emaús significa banho quente, fontes quentes. Mas quando Jesus expõe as Escrituras, os corações daqueles discípulos experimentaram um banho quente. O coração daqueles dois foi banhado com uma água quente. Seus corações começaram a ficar aquecidos, ficaram confortáveis, confortados no Senhor. Mas no tempo de Jesus havia ali, segundo alguns historiadores, uma fonte natural de água quente, ali mesmo, naquela região de Emaús. E ao longo da estrada de Emaús, tinha essas fontes ali. E muitas pessoas se beneficiavam, até hoje tem isso, né? A pessoa ia ter essas águas medicinais, águas quentes, né? Tem um monte de benefícios para a circulação e tantos outros, né? E era um caminho ali. E as pessoas desfrutavam de um banho quente. Mas a revelação de Jesus faz isso. Quando você está posicionado debaixo de uma cobertura, de um ministério que revela Jesus na Bíblia, que ensina Jesus na Bíblia, é como se seu coração começasse a ser banhado com o calor do amor de Deus, com o calor da presença de Deus. O teu corpo físico aí é curado, mas eu creio nisso. Teu corpo físico é curado, é restaurado. Havia qualidades então medicinais naquelas águas ali. E eu acredito que existe a mesma coisa. Quando a palavra de Deus é pregada, quando a Bíblia é ensinada e Jesus é mostrado, há qualidades medicinais disso. Ou seja, quando a palavra de Deus sendo pregada, Jesus está sendo revelado, pessoas serão curadas. E amados, nós vamos ver muito disso aqui. E quando acontecer isso com você, eu quero que você conte, testemunhe. Palavra sendo pregada aqui nesse púlpito ou no grupo familiar. E as pessoas sendo curadas. Por quê? Porque a palavra de Jesus está sendo pregada. Banho quente. Jesus está curando pessoas. A palavra de Deus diz em Provérbios 4:22 que as suas palavras verdadeiramente são vida para os que as acham e saúde, diga assim, saúde para seu corpo. Então quando você estiver doente, não apenas queira que as pessoas olhem para você, ore para você. Deixe, claro, vamos orar. Mas muitas vezes, amados, a pregação sadia da palavra, a pregação genuína, a revelação de Jesus, faz com que a pessoa, imagina, você está pregando Jesus, a pessoa vai crer em quem? Em Jesus. E quem que cura as pessoas? É Jesus. E essa pessoa começa a crer. E aí a cura vem. Vamos falar sobre curas e milagres. Fale de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus. A pessoa crê. Jesus pode curar durante a pregação, durante a mensagem, antes de orar. Porque a palavra dele é como um banho quente. A Bíblia diz que Emaús ali, mas distava mais ou menos uns 10 quilômetros de Jerusalém. Uma caminhadinha boa, 10 quilômetros, né? Isso significa que os discípulos, amados, foram caminhando com Jesus e contando, e conversando. Alguns historiadores dizem, por causa eu acho muito, mas... porque diz que eles chegaram ao final da tarde, né? Na cidade, já estava anoitecendo. Que provavelmente eles caminharam por 7 horas conversando com Jesus. Um bom tempo ali. E a Bíblia diz que quando eles perceberam que era Jesus falando, na mesma hora, o que eles fizeram? Na mesma hora, eles voltaram, se levantaram e voltaram para Jerusalém. Olha que coisa. Mas significa que esses discípulos caminharam 10 quilômetros talvez, durante todo aquele dia, para voltar para Jerusalém. 20 quilômetros talvez. 10 para ir, 10 para voltar. 20 quilômetros de caminhada. Talvez com alguma bagagem junto, porque eles estavam provavelmente indo embora de Jerusalém. Amados, eu creio que alguma coisa sobrenatural aconteceu para aqueles homens, para o cara aguentar uma caminhada dessa assim, normalmente. 20 quilômetros numa pegada só, assim, cheio de bagagem, cheio de coisa, e cansados, tristes. E outra coisa, que nem nós aqui, estava fazendo a reforma, saía 3:30 da manhã, depois estava... No outro dia estava um caco.
acorda cedo. Não é, João? O João não, mas nós estávamos. Aí, imagine aqueles homens. Sabe o que aconteceu, amado? Eles ouviram a palavra de... Estão aí? Eles ouviram a palavra de Jesus. Isso foi renovo para a vida deles. Isso foi renovo para o corpo deles. Davi disse certa vez, vivifica-me segundo a sua palavra. Sabe o que ele estava dizendo? Que dar-me vida, Jesus, através da sua palavra. Quando você percebe isso, amados, que a palavra de Deus nos renova. Jesus, quando você vê Jesus revelado, quando você ouve Jesus sendo pregado, não se admire de você receber cura, de você receber libertação. Porque a vida, a ressurreição de Jesus, a obra divina de Jesus é transmitida a você quando Jesus é pregado, quando Jesus é anunciado. Lembra aquele texto em Atos que fala de um homem em Listra, Atos 14, 15, fala de um homem em Listra que era coxo de nascença, e ele ouvindo Paulo pregar sobre Jesus, a Bíblia diz que as suas pernas ficaram, que eram doentes, começaram a criar vida. Paulo só falou para ele, viu que ele tinha fé, no meio da mensagem lá do ensino, Paulo vendo que ele tinha fé, falou para ele, levanta, e ele deu um salto e caminhou. Paulo só falou, levante. Por quê? Porque estava anunciando Jesus. Estava anunciando Jesus, aquele homem foi se enchendo de fé. E de repente ele falou, levante, ande. Você vê? Porque Jesus estava sendo pregado. A revelação de Jesus. Terceiro fator interessante que me chama a atenção aqui. É que o nosso ministério, amados, é revelar Jesus. O nosso chamado como igreja aqui, neste lugar. Diga assim, o nosso chamado. O nosso ministério é revelar a Jesus e qualificar as pessoas pelo sangue de Jesus. Então o que nós vamos fazer nesse lugar aqui para Curitiba e para esse bairro especial, essa região? Nós queremos revelar a Jesus e qualificar as pessoas que se sentem desqualificadas. A dizer o seguinte, você não é qualificado pelas tuas características pessoais. Você é qualificado por causa do sangue de Jesus sobre sua vida. Por aquilo que Jesus fez. Pela obra de Jesus, não pela tua. Mas esse é o nosso papel. Esse é o nosso ministério. Na nova aliança, revelar Jesus. Eu não sou qualificado pelas minhas qualidades, mas por quem é Jesus. Ontem conversava com um vizinho já. Final do culto, apareceu um vizinho ali. E começamos a conversar. Estava todo mundo embora, bem final do culto, bem final. E eu comecei a conversar com ele. Ele diz, pastor, mas eu sou alcoólatra. Eu falei, mas Jesus ama você, cara. Não tem problema não, isso é desse daí que Jesus gosta. Não, mas eu sou alcoólatra. Vem participar com a gente aqui. E eu não dava bola para ele falar dos pecados dele ali. Eu falei, cara, Jesus ama você. E eu falei para ele o seguinte, tem uma igreja aqui na esquina. E essa igreja daqui uns dias vai sair, a Assembleia de Deus aqui, né? Eles construíram, glória a Deus, construíram um templo novo. E Deus está levando eles para um lugar muito maior. Deles ainda. Olha que bênção. Só que Deus, Ele quer deixar um testemunho neste lugar. Nós não sabíamos disso. Eles estão saindo e nós estamos chegando. Eu falei esses dias para a Karina, para o pessoal até. Eu falei, olha, eu não sei, mas deve ter alguém ali que Jesus quer alcançar. De repente tem um novo Billy Graham aí, mas... Porque na mesma rua, uma igreja está saindo no mesmo mês, está chegando outra. Que tem alguém aqui que... E eu falei assim para ele, Jesus te coloca na tua frente. Ele é do outro lado da rua ali. Jesus coloca na tua frente uma igreja. Cara, ele parou assim. Sabe que eu não tinha pensado nisso, né? Na frente da minha porta. Todo dia que eu sair eu vou ver a igreja. Eu falei, você vai ver a igreja. E vai lembrar que Deus ama você e tem um propósito na tua vida. Ele olhou assim e tal. Eu falei, você tem família? Ele falou, não, sou sozinho. Vim de São Paulo, sou sozinho. Eu falei, então você tem uma família agora aqui. Só você atravessar a rua. Amados, revelar Jesus. Revele Jesus. Apresente Jesus. E diga para as pessoas que elas não são qualificadas porque mas eu bebo, eu fumo. Não, é pelo sangue de Jesus. Deixa Jesus te limpar. Deixa Jesus te tratar. Nós não somos chamados para revelar as falhas das pessoas. Nem para lembrar os pecados delas. Nem para desqualificar elas. Você não pode entrar na presença de Deus desse jeito. Você tem que se limpar, se purificar. Amados, é Jesus quem faz isso, não somos nós. É o Espírito Santo que vai trabalhar no ímpio
a convencer ele do pecado dele, não nós. É papel do Espírito Santo. No Antigo Testamento existia uma viúva chamada viúva de Serepta. E ela disse a Elias, homem de Deus, que um dia foi até lá, e diz assim: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu aqui para trazeres à memória as minhas iniquidades? Essa era a ideia na Antiga Aliança. Mas hoje, as pessoas não podem lembrar da igreja como, tá lá eles para me lembrar dos meus pecados. Não, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para lembrar da salvação. Nós estamos aqui para lembrar de Jesus Cristo, e Salvador, aquele que veio salvar, buscar e resgatar o que havia se perdido. Amém? Esse é o teu papel, esse é o nosso papel. Toda vez que você se volta para si mesmo, amados, você vai encontrar falhas. Toda vez que nós nos voltamos para nós mesmos, começamos a olhar nós mesmos, nós vamos encontrar falhas. Mas se nós nos voltarmos para Jesus, mas a gente vai ver um diamante perfeito, que não tem falha, que não tem mancha. Mas o diabo, a Bíblia diz que ele é acusador. Ele quer que você seja consciente de si mesmo. O diabo quer isso. Vou repetir. O diabo é acusador. E ele quer que você seja consciente de si mesmo. Por isso ele fica acusando você e mostrando para você, fazendo você olhar para cada pensamento errado seu. E aí quando você faz algo certo, algo certinho, você está lá dedicando tempo à palavra, você está orando, aí ele fala para você: mas isso não é suficiente. Você está orando? O Bicardi acorda de madrugada. Né? Eu vi um testemunho dele. Aí você começa a se comparar com o outro. Aí você começa, você está lendo a Bíblia? É? Você só lê 5 capítulos por dia? Isso é muito pouco. Sabia que o fulano lá lê 10? Sabe que o Smith Wigglesworth falou uma vez: tem gente que lê a Bíblia em grego, tem gente que lê a Bíblia em hebraico, eu a leio no Espírito Santo. Eu gostei dessa, né? Mas tem gente que lê a Bíblia de tudo que é jeito, mas leia a Bíblia na dependência do Espírito Santo. Mas não caia nesse jogo do diabo. Não caia nesse jogo. Dê as costas para as acusações. Dê as costas para tudo aquilo que o diabo tem lançado sobre a sua vida. Não aceite as condenações. Você é santo em Cristo. Jesus fez a obra por você. Só que, infelizmente, em vez de a gente olhar para Jesus, muitos cristãos têm caído nessa cilada do diabo. E olhando para si mesmo. Olhando para aquilo que tem feito. E no momento que você começa a olhar para aquilo que você tem feito, você começa a se colocar debaixo de lei. Observe a lei na tua vida. Quando o teu foco é no fazer algo. Se o teu foco, quando aquilo te torna consciente de si mesmo. E a pessoa nem percebe que no momento que ela está focando em si mesmo, ela está olhando o seu desempenho pessoal. Ela está se colocando debaixo de lei. Puxa, mas se eu não fizer, mas se eu não ler, você está colocando um jugo debaixo de você. E no momento que você se sente condenado por não fazer mais, no momento que você se sente condenado por não fazer melhor, ou por não fazer nada, você se sente condenado, você se colocou debaixo de lei. Você se colocou debaixo de lei. E em lugar de olhar para Jesus, olhar em direção a Jesus, você começa a olhar o que você fez. E aí você se condena. Aí você entra em acusação. Amados, diga assim: tudo tem a ver com Jesus. Tudo tem a ver com ver a Jesus. Diga assim: tudo tem a ver com ver Jesus. Tudo na Bíblia, amados, tudo na vida cristã tem a ver com você ver a Jesus, com você olhar a Jesus, olhar para Ele. Tudo sobre a lei, regras, tem a ver com você olhando para você mesmo. Você olhando para você mesmo. Mas na graça, é tudo você vendo a Jesus. Você olhando para Jesus. Os fariseus sabiam decorar a Bíblia, amados. Conheciam as Escrituras. Mas Jesus encarnado, a palavra encarnada estava na frente deles e eles não reconheciam. Nós não precisamos de conhecimento bíblico. Nós não precisamos de um monte de informação. Nós precisamos estar receptivos para ver Jesus na palavra. Se você vê Jesus ali,
você vai ser transformado. Tudo se resume, amado, em ver Jesus. Tudo se resume na nossa vida. Por quê? Porque dele, de Jesus, vem o suprimento. Dele vem a provisão. Quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Ele, mesmo quando eu prego, eu olho para Jesus. Olho para Ele, pela palavra. Olho para Ele para ter direção. Olhe para Ele para ver Ele o tempo todo. Olhe para Ele o tempo todo. A Bíblia diz que quando Pedro andava sobre as águas, ele olhava para Jesus e ele andou sobre as águas. Fitando os olhos de Jesus, ele olhou para as águas. Mas quando ele viu a tempestade, ele afundou. Quando você vê os momentos difíceis, quando você vê os obstáculos, ontem aprendemos aqui com o Bigard, né? Quando você tiver problemas, situações difíceis, né? Não veja isso como, ele usou uma expressão, não. Mas antes, problemas mesmo? Não, as dificuldades, não veja as dificuldades, não veja os problemas, situações como dificuldades, veja elas como desafios. Olhe para Jesus e entenda que é um desafio na sua vida. Quando as pessoas tiram os olhos de Jesus, amados, param de ir na igreja, começam a olhar o quê? Tiram os olhos de Jesus, param de ter comunhão com os irmãos, começam a olhar para si mesmos e começam a tentar fazer algo com sua própria força, com seu próprio recurso. Aí elas pensam assim, olha, eu preciso de mais tempo, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer uma coisa para a igreja crescer, para o meu ministério crescer, eu preciso investir mais trabalho extra, eu preciso trabalhar aos domingos para ganhar mais dinheiro, porque eu estou ganhando pouco. Então por que você não desfruta, por exemplo, os domingos na igreja, os domingos com a família, e crê que o Senhor o vê? Jesus está te olhando através de tudo isso. Mas o teu culto hoje não começou às 7 horas da noite. O teu culto começou lá às 7 horas da manhã, 8 horas, 10 horas, para quem acordou mais tarde. Quando você se levantou, o teu culto começou. Começou com... Hoje é um culto maravilhoso. Saí o dia inteiro com a minha família, passeamos, fizemos algumas coisas em família. E eu creio que o Senhor me vê através de tudo isso. E estou aqui, louvando a Deus. Deus pode fazer muito mais em você, por meio de uma pregação ungida da palavra, do que pelo próprio trabalho seu. Ele vai abençoar aquilo que você faz. E não dependa só do seu trabalho. Para concluir, amados, toda a palavra, toda a Bíblia, ela fala de Jesus. E a Bíblia é cheia de simbologias, eu não vou entrar nos detalhes, mas eu queria te estimular a fazer isso nesses dias. A olhar Jesus na Bíblia. Veja Jesus na Bíblia. Comece a olhar para alguns textos do Velho Testamento e veja Jesus. Você sabia, por exemplo, que Jesus em João capítulo 3, versículo 14 e 15, ele diz assim, João 3, 14 e 15. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Chegou um momento que o povo de Israel estava no deserto, e eles foram picados por cobras, venenosas, e alguns começaram a morrer. Moisés vai até Jesus, para Deus, e fala, Deus, o que eu faço? Deus fala para ele, construa uma serpente de bronze, numa haste, levante ela. E quando as pessoas olharem para ela, elas serão curadas. Amados, Jesus é demonstrado ali naquela expressão. Aquela figura, aquela cobra sendo levantado, é o próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus, em Números 21, fala que Jesus é o pão da vida. O povo começa a estar no deserto, se torna impaciente. Não tinha um monte de coisas que eles tinham lá no Egito. E eles começam a reclamar, a murmurar. E falam assim para Moisés, Moisés, por que você fez nós sairmos do Egito? Para morrermos nesse meio desse deserto aqui. Não tem pão, não tem água. E aí Deus começando a mandar para eles maná. Que aquela comida todo dia, Deus mandava um alimento. Amanhecia, estava lá o alimento, eles recolhiam, pegavam, se alimentavam daquilo. E olha o que eles dizem em Números 21, versículo 4 e 5. Por que nos fizeste subir do Egito para morrer no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e nossa alma não tem esse texto lá? Está entediada desse miserável pão. Números
21, 4 e 5. Nossa alma está entediada, fatigada, como a versão diz. Está... Como é que diz a tua versão aí? Joga, Rodrigo. Tira o clear lá. Próximo. Você tira o clear lá. Clica 2 vezes e tira o clear. Aquele povo, amados, imagine isso. Aqui, ó. E a nossa alma tem fástio. Está desgostosa, não aguenta mais. Esse miserável pão. Está fadigada, está cansada. Chamaram o pão de Deus de miserável. Imagine isso, amado. Deus liberta as pessoas da escravidão do Egito. Fez milagres. Protegeu eles dos exércitos de Faraó. Coloca uma coluna de fogo sobre eles durante a noite. Uma coluna de nuvem durante o dia. Abre o mar. E em lugar de serem gratos a Deus, eles se referiam ao maná como um miserável pão. Miserável pão aqui. Na King James, que é outra versão, ele diz assim: esse pão trivial, esse pão qualquer. Davi, quando ele fala dessa história, ele diz no Salmo 78 que o maná era pão dos anjos, pão do céu. E foi por 40 anos eles se alimentaram daquilo. Deus proveu tudo para eles. Deus proveu alimento, Deus manteve eles livres de doença, de enfermidade. Desceu diariamente comida dos céus. E nós precisamos ser cuidadosos para não sermos como aquele povo. E chamar a palavra de Deus, o alimento do Senhor, de miserável pão sem valor. Sabe o que esse maná significa, amados? Esse maná era uma simbologia de Jesus. Jesus disse lá em João que eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram do maná. Mas este é o pão que desce do céu. Ele fala de si. Aquele pão representava Jesus. Amados, em muitos lugares hoje, a ênfase sobre Jesus Cristo, parece que não se fala de Jesus em igrejas por aí fora. Em algumas, né? Fala-se de todo tipo de doutrina, todo tipo de ensino, todo tipo de princípio que pode ser extraído da Bíblia. Isso é bom, acontece, tem. Não estou dizendo que a gente não pode pregar isso, né? Princípios financeiros, prega lá. Sabedoria, prega lá. Liderança, prega lá, por aí vai. A gente ensina isso também. Mas nós devemos ser cuidadosos para não considerar Jesus um pão sem valor e deixá-lo de fora dos nossos ensinamentos. Só ensinar sobre dízimo, só ensinar juniores, crianças, mulher, não importa. Fale de Jesus. É Ele que nós pregamos. É Ele que nós anunciamos. É Jesus, o pão da vida, aquele que veio sobre nós, aquele que nos alimentou. Todo dia eles tinham que recolher aquele maná. Todo dia eles tinham que recolher, sabe por quê? Porque se eles deixassem para outro dia, vermes vinham ali, aquilo lá ficava podre, não podia, estragava aquele alimento. Aí você nunca perguntou: Jesus, por que o Senhor não mandava tudo uma vez por semana, né? Deus, por que você não mandava uma vez por semana maná lá para eles lá? Eu creio que é algo bem básico. Deus quer que a gente se alimente todos os dias dele, perto de Jesus, no meu caminhar, no meu diário andar, todos os dias se alimentar de Jesus. Ele não quer que a gente viva uma revelação do passado, de ontem. Ele quer que você viva uma revelação de Jesus hoje. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas nós deixamos um tempo. Estamos entrando num tempo novo. Estamos entrando num tempo novo como igreja. E nós não podemos se basear na revelação de ontem, é a revelação de hoje. É o que Jesus tem hoje. Assim como aquela serpente que eles fizeram lá, levantaram, falava de Jesus. Aí eles começaram a murmurar desse pão, não sei o que e tal. E aí Deus manda... Estão no Velho Testamento. Deus envia aquelas serpentes e pica as pessoas, e eles eram picados ali, muitos morreram. Lembra o seguinte: serpente sempre teve no deserto. Não era Deus que mandou as serpentes, elas estavam lá no deserto. Agora, tudo que Deus fez foi retirar a sua... Estamos no Velho Testamento, antes da cruz. Deus tirou a proteção dele. Não é isso que aconteceu? Serpentes sempre tiveram no deserto.
Só que aquele povo começa a murmurar e Deus tira a proteção. E eles foram picados. Mas lembre-se, estão na lei. Viviam debaixo de lei. Agora eu e você, nós estamos na graça, na nova aliança. Louve a Deus, porque eu quero dizer alguma coisa para você, meu irmão. Deus jamais retirará sua proteção de você. Mas pastor, lá em Números diz. Lá em Números, Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Ele não tinha pago o preço por você. Hoje, nunca mais diga assim, acho que Deus está me castigando, Deus está tirando Não, Deus jamais retirará a sua proteção. Aí o povo veio até Moisés, e Moisés orou por eles. E Deus dá toda aquela direção para ele fazer aquela haste, colocar aquela serpente em cima, falar da cruz de Cristo. O sacrifício que Cristo fez. A criatura era culpada, né? O ser humano era culpado de tudo aquilo que ele fez. Mas pelo sacrifício da cruz de Cristo, aquilo ali se torna um símbolo da graça de Deus sobre a nossa vida. Mas pastor, por que uma serpente de bronze? Bronze na Bíblia fala de julgamento. Tudo que fala, geralmente a Bíblia, tudo que fala relacionado ao bronze, fala de julgamento. Mas bronze, serpente, por que Jesus ser comparado com uma serpente? Jesus não conheceu o pecado, ele se fez semelhante aos pecadores. Ao longo da Bíblia, a Bíblia fala sobre o bronze como julgamento. O holocausto tinha lá onde que era feito os sacrifícios, tal, era recoberto de bronze, porque ali era lançado o sacrifício. Bronze é um lugar de julgamento, figura de julgamento. Todo julgamento caiu sobre Jesus. Hoje você não é julgado, Jesus foi julgado por você. Jesus foi julgado por você. Deus não quer que nós olhemos para nossas falhas, nem mesmo para a tua doença, nem mesmo para a tua enfermidade. Ele quer que apenas você olhe para a cruz. Que assim como os israelitas faziam, picados para aquela serpente, eles olhavam para aquela serpente de bronze e eram curados. Hoje Jesus quer que você olhe para Ele. Olhe para a cruz, a obra da cruz, aquilo que Jesus fez na cruz, e seja curado. Meu irmão, não olhe para você mesmo, para as tuas falhas, que são um monte. Algumas eu conheço, por exemplo. Que esse aqui é o que eu começo a te dizer. Não olhe para as suas falhas, olhe para a cruz. Não olhe para aquilo que você fez de errado, olhe para a cruz. Há um texto em Samuel que diz: olharam para ele e seus rostos não serão confundidos. Pare de olhar para si mesmo. Pare de olhar para as suas aflições. Pare de olhar para as suas enfermidades. Pare de olhar para a sua alma. Olhe para Jesus e você vai viver. Olhe para Jesus e você viverá. Pare de ficar preocupado com o teu esforço próprio. Pare de se desqualificar. Comece a ficar ocupado olhando para Jesus, olhando para a obra dele na cruz. Comece a procurar na Bíblia, amados, textos que falem sobre Jesus. Você está lendo a Bíblia, veja Jesus, como o Senhor se revela isso. Deixe que o Espírito Santo revele a você o quão lindo Ele é na tua vida. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você. E a minha oração hoje é para que você olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Talvez você chegou aqui hoje para celebrar para esse novo lugar, mas você também chegou aqui cheio de problemas, cheio de situações, cheio de enfermidades, cheio de dificuldades. Mas, amados, se nós olharmos para Jesus, Ele vai agir. Olhe para Jesus nessa hora. Pare de olhar para você mesmo. Feche teus olhos. Pai, nesta hora nós nos alegramos em Ti e olhamos para a cruz de Cristo, para aquilo que Cristo fez na cruz, pela obra consumada do Calvário, Senhor. Deus, e aquele irmão que entrou aqui hoje enfermo, com alguma enfermidade, com alguma doença, Pai, eu digo em nome de Jesus que ele é curado, porque ele olha para Ti, Senhor. Ele não olha para o homem, olha para Ti. Fale com o Senhor, apresente sua enfermidade, apresente sua dificuldade, apresente a sua fraqueza ao Senhor e diga: Jesus, eu olho para Ti, Senhor. Tu és o meu autor e consumador da minha fé. Tu és aquele que eu me alegro, aquele que me perdoa, aquele que me salvou, que me alcançou, aquele que me vê limpo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Meu irmão, você tem um Jesus maravilhoso, um Salvador maravilhoso. Olhe para longe das tuas dificuldades, olhe para longe das tuas fraquezas, olhe para longe das tuas feridas, olhe para Jesus
Ele quem te salva, Ele quem te cura. Olhe para Ele para ver o seu ministério. Olhe para Ele para ver quem você é. Comece a orar nessa hora. Fale com o Senhor. Quando nós louvamos ao Senhor Jesus. Sim, Jesus. Ele se importa comigo. Olhe para Jesus. Uma árvore que se move pelo seu vento de misericórdia. Quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber